Bem, pessoal, vou falar agora sobre o movimento da água na planta, tá? Então vamos ver qual que é o mecanismo, né? Quais são as formas que a água se movimenta na planta. Bom, o que que faz a planta absorver água, né? O que que faz ela absorver água do solo e usar essa água, né? E transpirar e liberar para a atmosfera, né? Quais são os mecanismos, né? Então, basicamente, de maneira geral, é uma diferença de potencial hídrico, tá? Entre duas regiões ou duas partes. Por exemplo, entre a atmosfera e a planta. Tá? Simplesmente essa diferença de potencial hídrico ou de concentração de água, de quantia de água, faz com que a planta ela absorva água e use essa água. Tá? Então é um movimento unicamente físico. É importante ressaltar que não há gasto de energia para a planta para ela absorver água, transportar água, tá? Então tudo isso é físico. Então uma diferença de potencial hídrico entre a atmosfera e a folha, entre a folha e os vasos do xilema, entre os vasos do xilema e as células da raiz, entre as células da raiz e a água e a solução que tem no solo, né? Uma diferença de potencial hídrico faz com que a água entre na planta e seja translocada até a atmosfera. Tá? Os mecanismos que isso ocorre, né, temos três, que é a pressão de raiz, capilaridade e sucção pelas folhas. Vamos ver todos eles, tá? Antes vamos dar uma olhada aqui, uma relembrada de como que a água entra na planta. Então ela entra pelas raízes, as raízes têm pelos radiculares, esses pelos são uma extensão da camada de epiderme da raiz, onde aumenta a área superficial de contato das células, né, da raiz com o solo, né, com a solução do solo. Essa água ela pode seguir dois caminhos, né? Uma absorção chamada via simplástico, onde essa água passa dentro das células, né? Passando pelos plasmodesmas, né? Por entre as membranas das células e chega até os vasos do xilema, né? Que são os vasos condutores. Então esse é um caminho, tá? Ele é um caminho mais seletivo, tá? Onde a água vai passar por dentro das células, então alguma substância que não é desejada já fica por ali mesmo, tá? Então esse é uma dos transportes. E o outro tipo de transporte se chama um transporte apoplasto, onde a água passa pela parede celular, ela não entra pelas células, tá? Então aqui temos um exemplo, essa linha vermelha aqui passando então somente entre as paredes celulares e chegando até os vasos do xilema que estão na cor azul aqui, tá? Então é um caminho menos seletivo, tá? Então o que entrar aqui para dentro da raiz acaba chegando, né, no xilema e pode ir para a parte aérea. Nesse processo aí de absorção de água na raiz, temos uma estrutura chamada estria de Caspary, tá? Que ela está presente nas células da camada da endoderme, que é essa camada que circunda aí os vasos condutores. Então essa estria de Caspary nada mais é do que uma camada serosa, né? Que faz com que a água que está vindo, mesmo via apoplasto, ela faça ela passar por dentro da célula. E aí dá um grau de seletividade maior para a absorção, tá? Então todos os mecanismos aí muitas vezes de resistência de plantas a solos salinos ou algum metal pesado. Então, muitos mecanismos de resistência de algumas espécies, variedades, está relacionado com essa capacidade de absorver, por exemplo, somente o que de ter uma seletividade na absorção, tá? E aí isso permite com que ela barre a entrada de alguma substância que não pode entrar na planta, tá? As raízes elas têm um sistema que ela coloca uma camada cerosa, uma camada de cera mais espessa na região próxima ao solo, né, a superfície do solo, na verdade, né? Então, aqui nós temos a superfície do solo, tá? Logo aqui abaixo, então, temos a, 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 a raiz, né, com uma região mais suberizada, ou seja, com uma camada serosa que inibe, né, ou dificulta a saída de água, tanto a saída de água quanto a entrada de água. Então, isso quer dizer o quê? Que
se tem uma camada muito serosa aqui, a absorção de água não ocorre aqui nessa região. Ocorre na região das pontas das raízes, tá? Mas o que é importante? Por que é importante ter essa camada aqui? Não é só para impedir a perda de água, é sim para impedir que a água que está sendo absorvida lá das regiões mais profundas do solo, ela seja perdida para as regiões mais superficiais do solo, onde o solo é mais seco. Tá? Então aqui nessas regiões vai ter menos água, né, dependendo do momento, né? E aí se você tem, se a raiz ela não se protege aqui, não coloca essa camada suberizada, o potencial hídrico do solo vai ser mais baixo do que o potencial hídrico da raiz e acaba que essa água seria perdida para o solo. Então ela usa essa estratégia de suberizar essa região mais próxima da superfície do solo para que não perca água, tá? Então esse é um detalhe importante, né? Aqui vocês podem ver a taxa de absorção de água, né, por segmento. Aqui temos a distância do ápice da raiz, do 0 aqui até 240. O ápice da raiz é isso aqui, tá? E essa linha azul aqui é o quanto de absorção de água está ocorrendo. Então vocês percebam que a absorção de água ela é maior, tá? Ela é bem alta nas regiões mais próximas, né, da ponta da raiz, que é o que está exemplificado aqui nessa figura, tá? Aqui está o gráfico exemplificando isso. E nas regiões mais distantes do ápice da raiz, ou seja, mais distantes da ponta, elas absorvem menos água, tá? Mas isso é uma estratégia da planta para também perder menos água em momentos de déficit hídrico, tá? Bom, agora, passada essa introdução ali de como que a água entra na raiz, tá? E alguns detalhes, vamos dar uma olhada nas três formas de movimento da água, que é a pressão de raiz, capilaridade e sucção pelas folhas. O primeiro deles, pressão de raiz. Tá? Pressão de raiz, o que acontece? É uma redução do potencial hídrico da raiz. Tá? E isso ocorre como uma estratégia da planta, né, da raiz, para que ela reduza o potencial hídrico dela, tá, da raiz, para que o potencial hídrico da solução do solo fique maior. Tá? Então, no solo, né, tem água, tem as partículas do solo e tem sais. Tá? E ali tem um potencial hídrico negativo. Só que o que a raiz faz? Ela coloca solutos ali para dentro da raiz, né, sais também, para que o potencial hídrico da raiz seja mais baixo ainda do que o do solo, para que a água entre para dentro da raiz e a raiz absorva a água. Tá? Então esse é um dos mecanismos, né, chamado pressão de raiz, que tem a ver com a absorção de sais pela raiz. Tá? Não é toda essa explicação do mecanismo, né? Eu vou seguir agora a explicação. Bom, mas o que é essa pressão de raiz? A pressão é que quando a raiz faz essa absorção de água, ela fica túrgida e pressiona essa água para a célula vizinha, né? Então, por exemplo, uma célula da epiderme faz isso, ela vai ficar túrgida, a célula do lado dela, que tem um potencial hídrico mais baixo, ou seja, que não tinha absorvido água ainda, ela vai atrair essa água para ela. E aí a água vai passar daquela célula túrgida para a célula que estava flácida. A célula que estava flácida vai ficar túrgida. E assim vai até chegar nos vasos do xilema, e o vaso do xilema vai pressionar isso para a parte aérea. Então, a raiz exerce então essa pressão, né, de empurrar a água para cima nesse mecanismo, né, chamado pressão de raiz. Isso é muito fácil de observar logo de manhã cedo, quando vocês forem ver uma planta. Se ela tiver com essas gotículas de água aqui, que se chama gutação, esse processo, nada mais é do que a pressão de raiz exercendo a sua atuação ali. Ou seja, a raiz aqui, no caso do morangueiro, absorveu a água durante a noite, né? E daí, como os estômagos estavam fechados, né, não tinha muita transpiração, a umidade relativa do ar à noite ela fica alta, mais alta, então não tem tanta demanda atmosférica pela água. Ocorre que a água então vai ser pressionada para sair pelos hidatóides, que são pequenas aberturas que tem na ponta das folhas, e aí você vê essas gotículas, né? No caso da poda da videira, a gente consegue ver isso aí na poda hibernal. Em alguns momentos, então, há uma pressão de raiz bastante forte, né? Ou seja, a raiz absorveu bastante água do solo e está pressionando essa água para a parte aérea. Então, quando você corta, você vê a seiva saindo ali. Isso também é uma manifestação da pressão de raiz, certo? Espero que tenha conseguido compreender o básico, né? Mas tentando resumir. Então, a pressão de raiz é as raízes fazendo
absorvendo a água do solo e pressionando para a parte aérea, usando o mecanismo de reduzir o potencial osmótico dela, né? Reduz o potencial osmótico da raiz, atrai água do solo para as raízes e aí ela pressiona essa água para a atmosfera. Tá? A seca fisiológica, né, que pode ocorrer pelo excesso de adubo químico, é justamente esse processo de interferência na pressão de raiz, ou seja, quando coloca muito adubo químico no solo, tá? Esse adubo químico ele vai reduzir tanto o potencial hídrico do solo a ponto dele ficar mais baixo do que o potencial hídrico da raiz, e aí a planta não consegue absorver a água, por quê? Porque o potencial hídrico vai estar maior na raiz do que no solo, e aí a tendência é a água sair da raiz e ir para o solo, e isso acaba matando a planta. Tá? Bom, o segundo mecanismo de transporte, de movimento da água na planta se chama capilaridade, que tem a ver com a capilaridade que a gente viu em outra videoaula, que é aquele mecanismo que a água sobe por vasos capilares. Tá? Então, depende do diâmetro do tubo, tá? Ele tem uma certa influência até 75 centímetros de altura. Tá? Mais do que isso, essa força capilar ela não consegue exercer então, o transporte, né? Ela não é o transporte predominante. Então, aqui pensando mais em, por exemplo, em mudas, né? Plantas pequenas ou olerícolas, a gente tem essa capilaridade atuando de maneira mais forte, né? Mas já pensando numa planta de macieira, nogueira pecã, ou pereira, ou plantas de portes altos, né? A capilaridade ela não tem tanta influência no movimento de água da planta. Bom, um terceiro tipo, né? E diria que o mais relevante para o movimento de água na planta se chama sucção pelas folhas, tá? Que é uma teoria da coesão, tensão e ascensão da seiva. Muito bem, como é que ocorre isso? Tá? Sucção pelas folhas, o próprio nome já diz, tá? É a folha succionando a água. Mas como que ela faz essa sucção? Basicamente por uma pressão negativa, né? uma redução do potencial hídrico na folha maior, ou seja, uma redução maior, quer dizer que o potencial hídrico na folha fica muito baixo, a ponto de que ele consegue succionar a água do xilema do ramo, tá? Aí o xilema do ramo vai ficar com uma pressão negativa, vai succionar a água do xilema do tronco, o xilema do tronco vai succionar a água das raízes e assim por diante, tá? Então essa teoria, ela, em resumo, ela é a folha perdendo água para a atmosfera, tá? Fica com a pressão negativa, e aí essa pressão negativa vai sendo transferida para outras partes, né? E ela vai sendo compensada pela água. Tá? Olhando essa imagem aqui, então nós temos aqui a seguinte situação. Tá? Nós temos os estômagos aqui, a abertura, né? Aqui é uma folha cortada, tá? Aqui temos o xilema. E aqui o que acontece? Esse estômago ele é usado então para a planta absorver gás carbônico, liberar oxigênio e também para transpirar, tá? Então a água ela sai aqui pela fenda estomática, né? Vai para a atmosfera e ela vai ficar então sem água aqui. Aí o que acontece? A água que tem nessa célula aqui, ela vai sair para esse espaço intercelular, tá? E vai fazendo isso, tá? Vai puxando, puxando até chegar no xilema. Essa sucção, então, ocorre pelo fato do vapor de água ser perdido para a atmosfera e aqui essa região ficar com um potencial hídrico menor, tá? Menor do que essas células aqui da volta. Então, essa região aqui vai succionar a água dessas células aqui da volta. Succionando essa água que tem aqui, o que acontece? Essas células vão succionar o xilema e assim por diante até chegar lá no solo e a planta absorver água, tá? Então, é uma pressão negativa que faz essa água ser absorvida. Tá? Aqui tem uma tabela que mostra um exemplo de qual que é a força disso, tá? Qual que é a diferença de potencial hídrico disso daí. Tá? Nós temos um espaço intercelular nesse exemplo aqui com 99% de umidade. Tá? Nós temos dentro da fenda estomática 97% de umidade. Fora da fenda estomática, 47% de umidade. No ar, 50% de umidade. Tá? Então, isso seria esse esquema aqui. Tá? Então, um espaço intercelular, bastante úmido. Dentro da fenda estomática, um pouquinho menos úmido, mas ainda com bastante umidade. Fora da fenda estomática, logo aqui, já 47% de umidade.
e no ar atmosférico 50% umidade, tá? Voltando aqui para a tabela grande, que é a mesma que está ali no outro slide, nós temos aqui em cada local desse uma concentração de vapor de água em mol por metro cúbico. Tá? No espaço intercelular, nós teríamos 1,27 mol de água por metro cúbico. Dentro da fenda estomática, 1,21. Fora da fenda estomática, 0,6. Tá? E no ar, 0,5. Qual que é o potencial hídrico em cada um desses locais? Tá? O potencial hídrico no espaço intercelulares, tá? Tomando como base essas informações aqui, é menos 1,38 megapascal. Dentro da fenda estomática, ó, menos 0,7, menos 7, desculpa, tá? Menos 7,04, ou seja, um potencial hídrico bem menor do que no espaço intercelular. E aí, fora da fenda estomática e no ar, um potencial hídrico extremamente baixo, menos 100, tá? Megapascal, menos 93. Percebo que há um gradiente de potencial hídrico aqui, ou seja, uma diferença de potencial hídrico do espaço intercelular para a atmosfera. E o que isso leva, né? Voltando aos princípios lá do movimento de água, o que é a difusão? Tá? A difusão é um movimento de um local, né, de uma substância de um local com maior concentração para um local com menor concentração. Tá? Então, aqui falando de água, o que vai acontecer com a água? A água ela vai se difundir de um local de maior concentração de água, que é no espaço intercelular, ó, olhem aqui, né, 1,27, ela vai ir daqui para o ar. Olhem, vai fazendo esse caminho aqui até chegar no ar. Por quê? Porque no ar tem muito menos água. Tá? Então, nós temos 0,5 para 1,27 mols de água. Tá? Então, há uma diferença, um gradiente aqui. Há muita água dentro da folha e pouca água fora da folha. Então, a água vai sair da folha para o ar pelo simples fato físico de que num local, se tu tem uma substância em muita concentração no local, ela vai tender a se difundir para o outro local onde ela tenha menos concentração até equilibrar. Então ela sempre vai buscar esse equilíbrio. E aí está o motivo, né, a explicação de como é que ocorre essa sucção. Então o passo inicial é isso aqui, é essa perda de água para a atmosfera, fruto dessa diferença de concentração de vapor de água entre a folha e a atmosfera, né, passando por esses compartimentos aqui. Então esse processo aqui de perda de água simplesmente pela difusão, ou seja, a alta concentração de água que tem dentro da folha passa para fora da folha, né? E isso faz com que essa região aqui, depois desse movimento, ela fique com pouca água. E aí ela vai reduzir o potencial hídrico, né? E vai ter o mesmo gradiente aqui, que a gente consegue ver nessa escala, vai começar a ter de célula a célula, de grupos de célula até o vaso condutor xilema, e ele vai abastecendo essa região aqui com água, e o movimento da água então continua, certo? Então esse é o movimento aí de água da folha para a atmosfera. Então aqui um recorte mais um recorte, né, maior de como que está a água aqui no espaço intercelular. Então aqui temos células, tá? Células, e aqui temos um espaço intercelular. Em cada célula, então, nós temos a parede celular. A água ela fica nessa parede celular e forma uma fina película aqui na parede celular, tá? De água líquida. Tá? E essa água líquida vai fazer o que? Ela vai evaporar, ou seja, ela vai sair do estado líquido e vai para o gasoso e vai ocupar esse espaço aqui, né, intercelular. Tá? E é desse espaço intercelular aqui que sai esse vapor de água para a atmosfera. Tá? Então a gente não vê a água líquida sendo perdida da folha, exceto no processo de gutação, né? Mas pelo transporte, na passagem de água pelo estômago, tá? A gente não vê essa água líquida, ela sai na forma de vapor, tá? Então esse é o processo, tá? E à medida que essa película aqui ela vai ficando mais fina, né? Aqui tem as formas de medir o raio de curvatura dessa película aqui. Quanto menor esse raio de curvatura, maior é a força necessária para essa água ser perdida. Ou seja, quando tem bastante água, a água vai sair com facilidade. Quando tem pouca água, a água vai ter mais dificuldade de sair. Mas se tu tem uma pressão muito, muito negativa na atmosfera, ou seja,
um dia seco, né, falta de chuva, a pressão vai ser tão grande que vai acabar tirando essa água daqui. Tá? E aqui, só para ter uma ideia, né, a transpiração ela não ocorre só pelo estômago, mas também pelas lenticelas, né, que são aberturas que tem no tronco das plantas, e pela cutícula, que é uma camada serosa que recobre a epiderme de folhas. Tá?